Uau, que atmosfera hoje aí nesse programa. Os louvores, esses testemunhos. Estou impactada, vocês estão impactados? Estou com o coração assim, tocado por Deus e emocionada porque Deus faz coisas lindas, amém? Eu sou uma filha amada do Pai, vencendo a orfandade, rejeição, codependência, orgulho, crítica, e a cada ano Deus vai mostrando. Meu nome é Sinara. Oi? Ai, Senhor. Eu não tinha ouvido. Gente, eu tenho uma notícia tão boa, porque hoje nós estamos na 17ª semana. Melhor ainda, já passamos da metade das decisões, hoje é a 5ª. Uhul! Que bênção, né? Muito bom. E hoje a gente vai ver uma decisão que não é fácil, mas que a gente precisa tomar. Só vou fazer um parênteses antes de começar, que eu queria conversar com vocês uma coisa que a gente tem sentido. Se você já procurou o seu confidente, eu vou aproveitar esse momento para reforçar. Gente, o confidente é um privilégio, você ter o seu confidente. Então, não fique achando que mesmo você tendo escolhido, você não precisa conversar. É uma oportunidade de você abrir o seu coração, de você falar sobre o que você está vivendo, o que você viveu. Experimenta. Tem muitos confidentes que o agraciado teve contato, mas eles não voltam a chamar, marcar, resolvem não marcar, porque acham que não precisam. Então, o meu desafio hoje para você é: faça a experiência. Marque um dia com seu confidente. Liga, avisa, vamos marcar. E aí vai lá e experimenta. É muito bom. Pensou? Eu adoro falar. Imagina um confidente, só vai me ouvir. Eu posso ficar 1 hora. Vai ser muito bom. Então, faça essa experiência. E hoje, a nossa decisão é obedecer. Fale comigo. Eu vou obedecer. E Deus é tão lindo que hoje no testemunho foi falado sobre obediência. Foi falado sobre a beleza e o presente que é obedecer. E lá em João 14, 21, você pode abrir sua apostila na página 187, com 6, 193, né? Estou bem. A nova é no 193. Então, João 14, 21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e revelarei a ele. E João 14, 15. Se vocês me amam, pode passar lá. Jean, por favor, que acho que eu estou sem o passador aqui. Isso. E João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Gente, é mais fácil amar quem a gente conhece. Se um estranho dá uma ordem para você, tem um monte de lugar para estacionar e você resolveu estacionar daquele jeito. Se alguém fala, um amigo seu fala, não, melhor aí na esquina, eu já vi, deu problema. Mas se vem um estranho e fala, que moral ele tem para falar isso para mim? Mas se a gente ama a Deus, a gente obedece. Se eu perguntar para você, todo mundo ia levantar a mão. Quem ama a Deus? Todo mundo ia levantar a mão. Mas quem obedece? Mas a palavra diz que se você... Aqui? Tá, obrigada. A palavra diz que se a gente ama a Deus, a gente obedece. Então, a gente precisa tomar essa decisão. Mas sabe o que impede a gente de obedecer? Gente, Deus é top, né? Eu ia ministrar hoje aqui sobre obediência e sobre destrua as justificativas. Deixa eu ver se está ali. Isso. Destrua as justificativas, né? O que faz você se justificar? E Deus está trabalhando na minha vida. Ontem aconteceu uma coisa e quando eu vi, eu falei, Deus, que beleza, né? Lá vou eu no 30 ter que contar o que aconteceu. O Lão falou, eu fiz uma coisa, eu fui conversar com uma pessoa no momento que não era para conversar. Não era para conversar. Não era um momento legal para estar conversando ali, naquele ambiente. E depois o Lão falou para mim em casa, mas você ficou conversando, nós indo para casa. E eu falei para ele,
Mas é que a pessoa ficou tão incomodada com aquilo que ela veio perguntar para mim, eu tinha que falar naquela hora. E aí, fui justificando. E aí, quando eu vi, eu estava falando, não, porque ela falou isso, porque ela estava sentindo isso, e eu tinha que falar naquela hora. E me justifiquei e fiquei quieta, fui para casa. Daí, eu estava vendo a ministração, eu falei para ele, me perdoa. Não tem justificativa, eu estava errada. Eu errei, eu não devia estar falando naquela hora. Mas, gente, é muito fácil a gente se justificar porque a gente não quer olhar para o erro. A gente não quer olhar para aquilo que a gente está fazendo errado, então a gente acha uma justificativa. Mas se a gente não olhar para o erro, a gente não vai mudar. Se eu tivesse continuando a acreditar no que eu falei para ele, talvez noutra ocasião eu faria a mesma coisa. A partir de hoje eu tenho vergonha de repetir. Porque eu reconheci meu erro, falei para ele, e olhei para mim e falei, agora eu não vou fazer mais. Então, hoje é o dia de destruir as justificativas. Você vai destruir toda justificativa de falta de obediência. De olhar para aquilo que você precisa mudar na sua vida. Lembre-se, quando tentamos nos justificar, estamos dizendo para Deus e para as pessoas que nós não queremos parar de pecar. Justificar-se não é apenas se esconder. É esconder o erro em si, é não tratá-lo. É escolher continuar no erro. E você vai ter um monte de argumento. Você vai ter um monte de razão e você vai ter um monte de motivos para justificar e permanecer naquilo. Mas quando a gente olha para aquilo que a gente precisa olhar, a gente começa a ser transformado. O que na sua vida você não tem olhado ou tem justificado para continuar como você está? Ao nos justificarmos, estamos tentando explicar por que nós agimos daquele modo. E sabe o que acontece? Isso nos leva para longe de resolver o problema. Gente, é muito forte, pode marcar aí na sua apostila. Deus não tem compromisso com quem se vitimiza, apenas com quem se arrepende. Chega de mimimi. Chega de dizer que você não consegue, que você não pode, que você vai continuar assim. A partir de hoje, juntos aqui, a gente vai fazer a decisão de obedecer. Amém? É necessário reconhecer que o único responsável pelas suas atitudes é você mesmo. O único responsável pelas suas atitudes é você mesmo. Não somos coadjuvantes nesse processo. Sabe que uma coisa que aconteceu muito na minha vida, é que às vezes, por causa da incerteza e da insegurança, as decisões que nós tomamos são baseadas no que os outros vão pensar. Ou se a gente vai agradar ou não o outro. Eu já falei aqui na outra vez que eu ministrei que eu tinha problema de codependência. E a codependência faz você agir sempre em relação a outra pessoa. Sempre querendo agradar, dificuldade de dizer não. E aí você vai continuar querendo agradar os outros, mas não fazendo o que Deus manda você fazer. Não obedecendo o que Deus tem para a sua vida, não olhando para a palavra dele e vendo se aquilo está dentro dela ou não. E a gente aí na sua apostila também tem aí motivo e desculpa. O que é justificar? Se a gente vai destruir as justificativas, o que é justificar? Tem motivo, que é uma razão, causa, argumento, algo usado para comprovar ou provar a veracidade de um fato ou uma ação praticada. Exemplo, você não foi trabalhar, você pegou um atestado. Você tinha um motivo, você estava doente. Desculpa, razão usada como pretexto para se esquivar de algo ou alguém. Eu tinha o hábito de pegar os meus filhos quando eram pequenos e eu ia buscá-los. Eu ia na escola, onde eles tivessem alguma programação. E eu sempre procrastinava para sair de casa. Então, eu sempre chegava atrasada. E sabe como que isso mudou? Porque eu chegava lá e dizia para eles assim, ai, tinha trânsito.
Ai, chegou alguém lá em casa. Ai, tive que atender um telefone. O dia que eu olhei para eles, que eu fiquei com vergonha e falei para eles, não, eu me atraso porque eu não me organizo para sair no horário. A partir do momento que eu falei isso para eles, eu fiquei com vergonha. E não atrasei mais. Mas enquanto eu arranjava a desculpa, eu continuei atrasando. Então a gente precisa jogar fora as desculpas e olhar para a verdade que Deus quer nos mostrar, para a gente ser mudado. A palavra de Deus diz que um coração contrito e arrependido, Deus não despreza. Você não pode usar como desculpa o mal que fizeram com a sua vida. Porque você não vai... Esse mal é assim, ó, a partir de hoje, não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram com você. A decisão é na minha e na sua mão. Não importa a sua história. Claro que é linda diante de Deus, com dores, com vitórias. Mas aquilo que aconteceu na sua vida, você não pode usar para hoje continuar do jeito que você está. Deus quer transformar eu e você. Você está aqui num programa de cura emocional, na palavra, com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo quer transformar você e eu. Então vamos parar de dar desculpa. Vamos parar de dizer que a gente não pode olhar para aquilo que a gente precisa olhar. Vamos parar que Deus pode transformar qualquer coisa na nossa vida. Então, creia nisso, de todo o seu coração. E a partir de hoje, deixe que o Espírito Santo transforme a sua vida como Ele tem transformado a minha. Não é fácil. Não é fácil a gente olhar para os erros que a gente comete e reconhecer. É muito mais fácil você inventar desculpa. É muito mais fácil você negar. Mas chegou a hora, você escolheu estar aqui nas terças-feiras e Deus está chamando você e está me chamando. Filho, filha, eu amo você e não quero mais que você fique como você está. Amém? Dar desculpa é como se a gente fosse sabotadores de nós mesmos. Tem o Shirzad Chamini, que acho que é esse, não sei como é que fala o nome, mas é Shirzad Chamini. E ele analisou 10 comportamentos de sabotadores. A gente vai olhar ele aqui na apostila, mas eu queria pedir para você identificar em você. Por favor, vocês vão descobrir os sabotadores. Sabotador é como se a gente tivesse um inimigo dentro de nós, que era para ser um amigo, e ele fica ali dentro da nossa mente, sabotando a decisão de obedecer, a decisão de ser transformado, a decisão de sair daqui e ir para lá. São os sabotadores, e a gente vai ver eles, mas não é para a gente descobrir o dos outros. Quem você trouxe no 30 semanas? Você, né? Então a gente está aqui para a gente olhar o sabotador em nós. Não é para você apontar o do amigo, do marido, da esposa, da sua mãe, do seu pai. A gente vai ver eles e você vai pedir para Jesus agora identificar. O Espírito Santo vai falar com você. Qual deles tem sido frequente na sua mente? Porque sabe do que a sua mente tem que estar cheia? Da verdade de Deus para a sua vida. Nós somos filhos e filhas amados de Deus. É só essa verdade. Então, quando vier esses mentirosos, esse sabotador vier fazer força na sua vida e ter força na sua mente, você vai combater, porque você vai conhecer. Aquilo que a palavra fala, que aquilo que vem à luz traz libertação. Então, a partir de hoje, você vai conhecer esses sabotadores. Alguém já pode ter conhecido, mas olhe com esse olhar de Deus, que o Espírito Santo fale ao seu coração, e que a partir disso, essa voz mentirosa que vem na sua mente e que fala mentiras e diz que você é quem você não é, porque a verdade é que você é filho e filha amada de Deus, você vai conseguir expulsar, porque você vai identificar.
E aí estão eles. Tem aí na sua apostila, se você quiser acompanhar. Começando, são 10. O sabotador, o número 1, sabotador crítico. Principal sabotador, o crítico encontra o tempo todo defeitos em si mesmo, nos outros, nas circunstâncias. E aí ele tem ansiedade, estresse, raiva, decepção, vergonha e culpa. O sabotador crítico é aquele que nada tá bom. O sabotador crítico é aquele que vai estar olhando para essa apostila e falando assim, eu queria que ela fosse bem grande e fininha. O 30 semanas começa às 7h30. Não vou. Se fosse às 8 eu ia. E vai se sabotando, vai se sabotando. Esse é o sabotador crítico. Nunca nada tá bom. Ele critica tudo e todos o tempo todo. Aquela mente que fica o tempo todo analítica, analisando, analisando, analisando. 2, sabotador insistente. O perfeccionista. O insistente necessita de ordem e organização extremas, o que deixa ele mesmo e pessoas ao redor ansiosas e nervosas. Ele drena sua energia na busca da perfeição e vive em constante frustração consigo mesmo. Para ele nunca tá bom, porque podia ser feito de uma forma melhor. O que ele faz não é bom o suficiente, o que os outros fazem não é bom o suficiente. Qual é o problema do perfeccionista? O perfeccionista ele sempre vai achar um motivo para não concluir uma tarefa. Por quê? Porque ele não fez bem o suficiente, alguém não fez bem o suficiente. Então, ele procrastina pelo perfeccionismo. Nunca vai ser, ele sempre está descontente, está triste. O sabotador prestativo. Vão se identificando aí. Já se identificou com algum? Se você se identificou, não precisa levantar a mão, mas vai pensando. Os 2 primeiros sabotadores, eles são muito rígidos. O controlador e o insistente. Eles não têm flexibilidade. O insistente também, ele é muito crítico. Porque ele quer que tudo seja da melhor maneira e perfeita. Não é? Claro que a gente tem que fazer as coisas com excelência, principalmente quando a gente faz para Deus, na nossa casa, quando a gente tem uma vida com Jesus. Mas a gente não pode se cobrar a ponto de deixar de fazer algo, porque nunca é bom o suficiente. Faça o seu melhor. Mesmo que você ache que não ficou tão bom, você deu o seu melhor. E creia que está fazendo o seu melhor. Sabotador prestativo. Ele se obriga a se esforçar para ganhar a atenção e a afeição dos outros. Ele diz para todo mundo que ele não tem tempo. Ele não tem tempo para vir em 30 semanas, porque ele tem que cuidar da sobrinha. Ele não tem tempo de cuidar da vida dele, de ter um tempo com Deus, porque ele precisa fazer algo para alguém. Esse sabotador, ele sempre está fazendo algo para os outros, e daí ele não tem tempo para ele. Ele não tem um equilíbrio. A nossa vida com Jesus nos fala para a gente ter uma vida de equilíbrio. Claro que a gente precisa se doar, claro que a gente precisa se ajudar, mas a gente tem que parar de dizer o não, de dizer sempre sim. Porque às vezes você vai precisar dizer o não. Na minha vida, eu aprendi a dizer não em amor. Como eu falei para vocês, eu tinha problema de codependência. Então, para mim, eu dizia sim para todo mundo. Sinara, pode vir aqui? Corria. Sinara, pode vir aqui? Corria. Saía de um bairro para o outro para atender alguém, ajudar alguém. Até que Deus foi me curando, isso não mudou a minha identidade, eu identifiquei isso. Hoje eu aprendi a dizer não em amor. Eu cancelo o compromisso e falo, pode ser no outro dia? Hoje eu não posso, pode ser amanhã? Isso para mim é um não em amor. Quando você não pode, mas você fala em amor, porque você se oferece para outro dia, né? Então eu tive que aprender isso, porque eu tinha dificuldade. Eu saía daqui, ia em Curitiba, voltava de Curitiba, ia para Florianópolis, vinha para cá, porque tinha gente precisando de mim. Estou exagerando, tá, gente? Mas é mais ou menos assim. Eu queria estar em todo lugar, o tempo todo, para não deixar de agradar alguém. E aí, minha família, tudo isso, eu tive que parar e olhar. Então, é bom, é lógico que é bom.
cuidar do outro, amar o outro, né? Jesus nos ensina isso. Mas a gente também tem que olhar para a gente. O hiperrealizador. Esse aí é aquele que trabalha demais. É viciado em trabalho. Tudo ele justifica que ele não pode porque ele tem trabalho, porque ele tem trabalho, porque ele tem trabalho. A família sofre porque ele é ausente. Ele está sempre querendo realizar. Esse é o sabotador hiperrealizador. O desempenho e as realizações constantes são indispensáveis. O desempenho, ouça isso, e as realizações constantes são indispensáveis para o hiperrealizador. Assim, ele fica refém dos resultados para ter respeito próprio. E aí, sabe o que isso acontece? Ele fica viciado em trabalho e perde a profundidade nas relações, nos relacionamentos. Ele pensa assim, eu tenho que fazer tudo, se não for eu, quem vai fazer? O vítima é o mimimi. Ele é emotivo e temperamental, sempre em busca de atenção e afeto. O maior problema é que ele foca em sentimentos dolorosos, o que pode resultar em tendência para martirização. Então, é esse sabotador vítima, ele é aquele que ele tem um problema, ficou doente. Daí ele fala para você, ai, estou doente, estou com muita dor na minha perna, e agora, que triste isso. E aí ele fala, vai no médico. Aí ele fala, não tenho dinheiro para consulta, eu não tenho plano de saúde. Daí você fala, eu pago para você a consulta, né? Quero abençoar você. Daí ele fala, não, mas daí ele vai me dar remédio, eu vou ter que gastar com remédio. Aí você fala, mas eu pago o remédio para você. E aí ele fala, não, mas se eu tomar remédio vai dar dor no estômago. Então ele sempre quer ser a vítima, porque aquilo ali vai chamar a atenção. São pessoas, sabe, pessoas assim, mais velhas, que ficam sempre doentes, por quê? Porque ela tem um ganho com isso. Né? Se os filhos não vão ver, ficou doente, os filhos vão tudo visitar. Então ela vai permanecer ali, ruinzinha. Sempre mesmo que ela melhore, ela vai estar ruim. Então ela vai se vitimizar para ganhar relacionamentos. O hiperracional. O hiperracional é aquele que é tudo na razão. Falou alguma coisa da Bíblia, eu vou lá ver o que a ciência diz. O pastor falou, mas será que a ciência comprova? É tudo na razão, tudo na razão. Então, o sabotador hiperracional, ele pode ser visto como frio, distante ou intelectualmente arrogante, porque se concentra no processo racional de tudo, até nos relacionamentos. Ele não respeita emoções, é tudo razão. Eu tenho que pontuar os prós e contras, eu tenho que pensar melhor nisso, é tudo aqui, na mente. Ele tem dificuldade nos relacionamentos, porque ele é muito racional e ele se assusta com as emoções. O hipersabotador agora é o hipervigilante. Sabotador hipervigilante. O hipervigilante, gente, é aquele que ele está sempre achando, e se? Ele nunca descansa. Ele sempre acha que vai acontecer alguma coisa, e é alguma coisa ruim. Então, ele está sempre, e se? E se isso não der certo? E se? E se? E se? Ele não descansa. A mente dele está sempre cansada. Ele é ansioso em relação a todos os perigos que o cerca e crê que tudo pode dar errado. Gente, isso daí, eu estava estudando sobre os sabotadores, é algo que acontece com cada um de nós. E esqueci o nome, eu estava vendo ele foi no TED lá, estava vendo uma mensagem, algo que o Shirja de Chamini, e ele falou sobre isso, é algo que acontece conosco, que lá da infância, a gente em algum momento deixou essa vozinha ter efeito. Aconteceu algo na minha e na sua vida, porque quando a gente é bem criança, a gente se acha, né? Pode ver uma criança aí, uau, eu sou a maravilhosa, eu sou o maravilhoso, eu sou tudo de bom. As crianças menorzinhas até têm uma percepção de mundo
Ela se acha que é única e a principal pessoa do mundo, né? Uau, eu sou o cara, a cara. Então, só que chega num momento que alguma situação acontece na nossa vida, alguma coisa que fizeram com você, algum erro que você fez, você cometeu, ou algo que aconteceu, você passou uma escassez, seus pais brigavam, e aí você começa a receber essa vozinha e você começa a acreditar. E essa voz começa, se você não identificar, ela vem. E continua, porque a gente tem que lutar contra a carne e contra Satanás. Às vezes os pensamentos são de Satanás, mas às vezes são os nossos próprios pensamentos sobre quem a gente acredita que é. E aquela mentira vem porque você vivenciou uma experiência não tão boa quando você era pequeno e foi crescendo com aquilo e foi acreditando naquilo. E aí, por que é importante? Por que a gente está vendo sabotadores? Porque você precisa identificar. Pede para Jesus para mostrar, para você não acreditar mais, para quando vir essa voz e dizer trabalha, 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 você fala, não, peraí, eu sou um filho amado de Deus, tenho o Espírito Santo, eu vou ter equilíbrio. Ou quando você vai lá e, ai, coitado de mim, pobre. Não, Jesus me ama. Eu sou uma filha amada, eu sou especial, Deus me fez único. E você vai vendo, e quando você identifica, você consegue ser liberto. Então, vamos lá, só um parênteses, né? Os vigilantes que eu estava falando, então, eles sempre têm uma tendência negativa. Então, se você tem essa tendência negativa, você vai ser positivo a partir de agora, amém? Você vai crer na palavra de Deus, que diz que a gente é mais que vitorioso em Cristo. Então, você vai pegar aquilo que não é bom e transformar em algo bom, de acordo com a palavra de Deus. O sabotador controlador. O sabotador controlador, ele olha assim, ó, ou está tudo fora de controle, ou está tudo no controle. E ele funciona movido à necessidade de estar no comando e dirigir as ações das pessoas de acordo com a vontade dele. Se ele for um codependente, ele é um codependente impositivo. Tem que ser do jeito dele, porque o jeito dele sempre é o certo. Esse é o controlador. Então, se não for do jeito dele, não vai fazer, ele vai se sabotar, porque ele acha que só o jeito dele é bom. E o 10º é o sabotador esquivo. O esquivo, ele se concentra no positivo e no prazeroso de forma extrema e evita tarefas difíceis e desagradáveis. Ele procrastina a obrigação, foge do conflito, tem atraso na conclusão das coisas. Ele vai se inscrever para um concurso, ele vê que tem o concurso, é até dia 10. Ele vai dia 11 se inscrever. Ah, é que eu estava tão bom, estava vendo uma série e eu me distraí. E aí agora, meu Deus, hoje é dia 11. Não, acabou. E aí, acabou. Não dá mais para eu me inscrever. Mas está tudo bem, outro dia eu me inscrevo e vai dar tudo bem. Ele vive na flauta. Tudo está bom. Mas daí ele também não conclui aquilo que ele precisa concluir. Então, agora, aí na sua apostila, abre aí na sua página 191. Oi? Oi? O inquieto, passei? Opa, obrigada, Vera. O inquieto, achei que eu tinha falado, eu falei o vigilante, né? Então, o inquieto, ele sempre está em busca de novas emoções. Para ficar parado, ele vive sempre fora do chão, querendo sempre coisas novas. Sempre novidade. E como que ele se sabota? Ele começa uma coisa e não vai até o final do caminho, porque já não é mais novo. Já não é mais novidade. Então, ele começa o processo e para no meio do caminho. Por quê? Porque ele já enjoou. Porque ele é inquieto, ele quer sempre coisa nova, sempre coisa nova, sempre coisa nova. Então, esse é o sabotador inquieto. Obrigada, Eva, eu tinha passado mesmo. Né? Então, ele sempre quer novas emoções. Então, ele busca novas atividades, começa a academia. Vou fazer pilates. Do pilates ele vai, não gostei de pilates, vai para musculação. Não, musculação não. E ele vai mudando sempre porque ele precisa do novo. Então, ele se sabota nunca concluindo aquilo que ele precisa concluir.
Na página 191 da sua apostila, você vai responder agora. Viram todos esses sabotadores, né? Então, você observou alguma área em sua vida na qual tem dado justificativas que vem atrapalhando seus relacionamentos? É tão fácil se justificar, né? E é tão difícil a gente olhar para a gente que a gente está se justificando. Gente, de verdade, hoje, quando eu falei para vocês, que eu falei para o Lão, eu falei assim, Lão, ontem eu me justifiquei. Ai, eu falei, ai, Deus, tu tá me torcendo, né? E ele estava completamente certo. E gente, vocês não têm noção de tanta coisa que eu falei para ele, me justificando enquanto a gente estava indo para casa, porque eu tinha falado com a pessoa. Falei que a pessoa precisava, falei que se eu não falasse naquele momento não ia dar certo depois. Depois eu fiquei com uma vergonha, olhei para mim e falei, meu Deus, ô Senhor, puxa as orelhas aí que eu estou precisando. Então é assim, Deus vai falando com a gente, né? Ele coloca. Então para aí e pensa se você está justificando. E aí, então se a gente inventa justificativas e a gente tem que destruir, que é o nosso ponto hoje, a gente vai destruir as justificativas. Vamos falar, justificativa, não te quero mais. De novo, justificativa, não te quero mais. Amém. Então, ninguém mais quer justificativa. Então, como que a gente vai destruir? A primeiro passo, abandone a insegurança. Não fique com medo do que vão pensar. Lembra que eu contei que eu tinha medo de dizer não? Porque eu queria agradar o outro. Eu tinha dificuldade de ir num lugar e as pessoas estavam conversando, eu ia embora e eu pensava assim, nossa, será que eu falei o que agradou? Será que eu falei alguma coisa que eu não devia ter falado? Gente, que insegurança, né? Falta de identidade, de saber quem eu sou. Hoje eu penso, se não agradou, eu tentei dar o meu melhor. Mas isso não muda a minha identidade de quem eu sou em Cristo. Amém? Então você vai precisar abandonar a insegurança. Lá em Josué, esse versículo, gente, eu falei, Deus é lindo, né? Porque é o versículo que eu mais amo da Bíblia. Deixa eu achar ele aqui, peraí. Aí. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajosa. Coloque seu nome ali. Eu falo assim, Sinara, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajosa, Sinara, não se apavore nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Esse versículo é lindo, né, gente? Ah, é tão lindo. Então, assim, ó, você nunca pode tomar uma decisão na escassez ou na falta. Quando a gente toma uma decisão na escassez, é quando você está precisando muito de algo, você vai se precipitar e vai tomar qualquer atitude para resolver aquilo. Então, não tome uma decisão na escassez ou na falta. Ore, espere em Deus, se sinta seguro em Deus. Né? A segurança é se segurar em si próprio e em Deus. Quando a gente se sentir mais confiante e satisfeito conosco, a gente vai aprender a aceitar as pessoas pelas atitudes, ações e comportamentos, mas não por aquela que elas me dizem e fazem eu querer acreditar. Ter a certeza de que aquele que o criou, seu paizinho, meu paizinho, está à frente de cada decisão que você vai tomar, tranquiliza o nosso coração para decidir pelo melhor. E não apenas pela influência externa. Sabe que quando eu vejo esse versículo, né, Deus falando com Josué, Josué tinha Moisés, né, e andou quantos anos ali com Moisés. E chegou um tempo que Moisés se foi e ele tinha que assumir tudo aquilo. E aí o pai dele, o nosso pai, falou, seja forte e corajoso. Não se apavore, porque eu vou estar com você por onde você andar. E Josué liderou aquele povo com maestria. E hoje Deus está falando para mim e para você, não se apavore, não desanime. Me obedeça. Mas eu vou estar com você por onde você andar. Jogue fora aquilo que precisa ser jogado, destrua aquilo que precisa ser destruído, olhe para aquilo que você precisa olhar. Mas eu estarei com você. Eu serei a sua força, amém? Então, deixe a insegurança de lado.
E aí, na página 192 e 198, você pode responder. Você se enxerga como alguém inseguro? Reflita aí e responda. A primeira, a gente vai precisar abandonar a em C. Então, vamos falar o primeiro ponto. Abandone a insegurança. Então, vamos abandonar a insegurança. Quem quer abandonar? Eu quero. Amém. A segunda coisa para a gente destruir as justificativas, para conseguir obedecer a palavra de Deus, é fazer a escolha certa. Qual que é a escolha certa? É ver se as decisões, aquilo que precisa ser transformado na nossa vida, estão de acordo com a palavra de Deus. Escondi, Salmo 119, onde? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A gente precisa se encher da palavra, a gente precisa se encher de Deus, a gente precisa ouvir louvor, colocar louvores na nossa casa. Eu faço parte da equipe de aconselhamento e às vezes as pessoas falam, nossa, estou tão fraca, não tenho força nem para orar, nem para conversar com Deus. Eu falo, põe louvor no carro, na tua casa, enche de louvor e vai ouvindo. Quando vê, você vai estar cantando. Você vai, se você não sabe a letra, vai aprender a letra. E isso vai te encher de Deus. E vai fazer você ir mudando de rumo. E aí, olhe para aquilo que você está decidindo, coloca tudo diante do Senhor e fala, Deus, é para cá ou para lá? Eu hoje tinha conversado com o Lão, eu estava fazendo umas coisas lá em casa, que eu andei, teve essas conferências e a gente foi em várias. E esse mês foi um mês bem corrido e a minha casa estava largada lá, tinha que mexer em um monte de coisa, arrumar muita coisa. Ainda estou arrumando, se Deus quiser, até final de semana eu arrumo, eu adoro arrumar armário, gente. Organizar, amo. E daí eu vejo desorganizado, mas eu não estava ficando, né? E eu estava arrumando, mas uma pessoa me chamou. E daí eu olhei para o Lão e falei, pessoas antes de coisas. E aí larguei tudo e fui ver o que tinha que fazer e outro dia eu vou arrumar o que tem que arrumar. O meu prazer maior na hora, de verdade, era ficar arrumando. Porque eu amo arrumar e eu estava com aquele tempo para arrumar, eu tinha separado o tempo para arrumar, era meu tempo para fazer aquilo. Mas o que Deus ensina? Me amem amando seu irmão. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, né? O amor ame em primeiro lugar a mim e a você como você ama o seu próximo. Ame o seu próximo como você ama você. E aí eu tinha que amar o meu próximo. E aí eu fui. E tá tudo bem, meus armários não saíram do lugar, tá bagunçado, daqui a pouco eu arrumo, quando der. Mas assim, pessoas antes de coisas. Então a gente tem que sempre fazer a escolha certa. E a escolha certa é aquilo que Deus fala no nosso coração. Então, a primeira, gente, abandone a insegurança. A segunda, faça a escolha. E a terceira, seja autêntico. O que define você não é a sua condição circunstancial ou contingente, mas eu e você, o fato que nós somos filhos amados de Deus. Não importa, a gente fala aqui no 30 Semanas, nós não somos os nossos pecados. Nós não somos os nossos erros que nós cometemos, nós não somos os erros que cometeram conosco. Nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Então, a gente precisa ser autêntico. E aí, em Salmo 139, deixa eu ver se está aí. Opa, aqui, Em Salmo 139, 19 e 22... Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, abre o coração, ele escreveu esse salmo. E ele fala, quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Acaso não odeio que os te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Ele foi autêntico, abriu o coração ali com Deus. Gente, a gente precisa ser muito autêntico com Deus. E autêntico com as pessoas. Aproveita aquele tempo que você tem no grupo de partilha, abra seu coração, é um ambiente seguro, você está aqui. Coloque para fora o que precisa ser colocado. Seja autêntico. E ele não teve problema nenhum de falar para Deus. Gente, Deus não muda o amor dele por nós. A gente pode não fazer nada ou fazer tudo errado. O amor de Deus por cada um de nós não muda.
Nós mudamos e somos transformados a partir do momento que a gente vai amando a Deus. Então, a gente quer agradar mais, a gente quer obedecer. Mas nada tira a gente da posição de filhos e filhas amadas de Deus. Quando a gente diz sim para Jesus, a palavra de Deus diz que a gente se torna filho. E Deus morreu naquela cruz, trouxe o único filho para morrer por mim e por você e todo aquele sacrifício. Por amor. Então, a gente não tem que ter medo de um pai que nos ama. A gente tem que abrir o nosso coração, abrir a nossa boca. E aí, Davi continua, e ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim há conduta, algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Então, ele fala: Deus, olha para o meu coração. Vamos pedir para Deus olhar para o nosso coração? Às vezes a gente acha que Deus não está vendo, né? Às vezes a gente quer se enfeitar para Deus. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Então a gente precisa pedir para Deus: olha o meu coração, o que precisa ser mudado. E se você achar alguma coisa que precisa ser mudado, não deixe o sabotador vir. Não justifique. Não fique justificando e passando a mão em você mesma. Não, mas isso aqui vai continuar assim, não tem jeito. Hoje Deus está falando para você: tem jeito, meu filho. Me obedece, me ama, mas tem jeito. Só que para isso, você vai responder agora aí. Na página 194, nós precisamos nos sentir filhos amados. Algumas vezes aqui em cima eu já falei isso. Eu estou nesse programa antes CR, né, celebrando restauração. Quando começou 2017, 18, 19, 20, 21, 22, eu não sei quantos anos, 7, mais ou menos, 6. 17 para 23, 6 anos, né? E todo ano Deus mostra algo que eu preciso mudar. Por isso, quando eu venho aqui, eu falo, vencendo, isso, né? Mas cada vez Deus mostra mais uma coisa. Mas o que eu peço para Ele do meu coração é, realmente, rasga o que tem que rasgar. Muda o que tem que ser mudado. Porque eu sei que eu não sou capaz, mas em Ti eu sou. Que a gente tenha essa coragem. E que a gente possa olhar para aquilo que precisa ser olhado. E a gente possa se sentir filho e filha amada. Quando eu comecei o programa, eu dizia: eu sou uma filha amada do Pai, vencendo. Diferente no Celebrando, né? Estou em lutas e vitórias, né? Eu sou uma filha amada. E eu não sentia, gente. Eu falava da boca para fora. Talvez alguém aqui tenha falado da boca para fora. Mas fale, vai virar uma verdade. Porque às vezes a gente sabe, mas a gente não sente. Mas creia que isso é a verdade para mim e para a sua vida. Então, ali na sua apostila, você vai responder. Você se sente filho amado? Sim ou não? E aí, hoje, eu acho que é um dia assim que Deus está falando comigo e com você sobre algo tão lindo, né? Porque Deus é tão amoroso que Ele pede uma coisa para a gente, mas Ele sempre tem uma promessa. E lá em Deuteronômio 6:25, ele diz: e se nós nos aplicarmos a obedecer toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Nós seremos justificados na obediência. Eu esqueci de trazer hoje, acho que não tem aqui, tinha um aqui do lado, mas a obediência, eu ouvi uma pastora falando que obedecer é estar debaixo do guarda-chuva de Deus. Imagina que tem um guarda-chuva aqui. Você precisa escolher. Se estiver chovendo pedra, se estiver chovendo gelo, se estiver chovendo água, se o guarda-chuva for bom, porque Deus é bom, você vai estar protegido quando você obedece. Mas se você sai fora do guarda-chuva, tudo vai te atingir. Então a escolha é sua. Você quer ficar debaixo da obediência, debaixo da proteção de Deus? Ou você quer sair? Não deixe que as desculpas, que as justificativas, que os sabotadores impeçam você de ter uma vida
de obediência. Não use mais justificativas. E obedeça a Deus e viva sem justificativas. Se você não está conseguindo obedecer, dobre o seu joelho, fale com o Senhor, Ele vai te ajudar. Ele é um pai que nos ama, Ele não é um pai que critica, não é um pai que zomba. Ele é um pai que ama. Então, se você não está conseguindo obedecer, faça uma oração e peça para Deus, para que você continue olhando para Ele, olhando para a palavra, para você saber quem você é, não viva mais inseguro, que a insegurança saia da sua vida, porque você tem valor. Você é escolhido e amado de Deus. Seja autêntico, olhe para aquilo que precisa olhar. Fale para Deus aquilo que precisa falar. Vá no pequeno grupo, procure o seu confidente, o que eu falei hoje para vocês. Mesmo você achando que não precisa. Experimenta, faz a experiência, arrisca. Vai lá, seja autêntico. Fala, olha, eu acho que eu sou até orgulhoso. Porque se você não procura o confidente, você deu seu nome, você acha que está tudo perfeito na sua vida, você não precisa abrir o seu coração, talvez seja uma área de orgulho. Então, seja autêntico. Fale, olha, eu tinha escolhido você, achei que eu não precisava, mas eu acho que eu vim aqui para conversar com você. E escolha viver debaixo do guarda-chuva de obediência de Deus. Amém? O pessoal do louvor pode vir. Gente, esse louvor, eu escolhi, eu queria fazer um desafio para você enquanto eles estão cantando. Se em algum momento esse louvor fala... Peraí, deixa eu me lembrar da... Eu esqueci a letra, me ajuda aí, como é que é um pedacinho? Sua voz me chama sobre as águas. Meu Deus, se eu for cantar aqui, todo mundo vai embora. Mas é esse, tá, gente? Então é assim, ó. Deus está chamando para a gente andar sobre as águas, para a gente dar aquele passo que a gente não deu. Então eu vou desafiar você, eles vão cantar esse louvor. E se você quiser vir para o guarda-chuva de obediência, se você disser assim, Deus, eu preciso obedecer mais. Deus, eu quero viver sendo autêntico, eu quero me livrar daquilo que tem me prendido, eu quero olhar para os meus problemas. Enquanto eles cantam, você vem aqui, daí a gente vai orar, tá bom? Se você sentir no seu coração.